O que explica a derrota do Atlético no Maracanã, Pedro, é incompetência, cara. Incompetência na hora de finalizar, de matar o jogo lá na frente, e incompetência na hora de marcar. A realidade é que o Fluminense teve uma grande chance o jogo inteiro. E foi gol, numa falha do lado esquerdo do Lodge, depois principalmente do Roman, muito mole no lance. O Castillo ganhou dele com uma facilidade e fez 1-0 pro Fluminense, num gol que antes o Franco havia errado, né? A grande chance do Galo no primeiro tempo com o Franco. Depois o Vitor Hugo teve uma, o Fábio fez uma defesa. Depois o Hulk teve uma outra grande chance. Finalizou mal de perna direita no rebote desse lance. O Preciado sem goleiro, com alguns jogadores à frente, é verdade, mas mandou pra fora. Na segunda etapa, o Fluminense criou suas oportunidades com chutes de fora da área. O Atlético teve um lance com o Cassierra, que o zagueiro do Fluminense tira em cima da linha. E agora, no final, a grande chance numa jogada bonita, cara, construída, numa tabela do Coelho com o Cassierra. O Coelho faz o cruzamento e deixa o Renier na cara do gol. E aí ele chuta e o Fábio, numa saída arrojada, faz a defesa da partida. O Atlético foi melhor que o Fluminense. O Atlético fez, fora de casa, sua melhor partida em meses. Em meses. Mas o Galo esbarrou naquilo que vem esbarrando já há muito tempo. Há meses. A incompetência dos atacantes. É impressionante como são incompetentes os atacantes do Atlético na hora das grandes chances criadas, e foram algumas hoje, de não conseguir empurrar essa bola para dentro. E o adversário competente que foi, com poucas oportunidades, na única grande chance praticamente que teve na partida, guardou e fez 1-0. O futebol é isso, Pedro Abílio. Você cria chance, você tem que aproveitar. Se não aproveitar, quem for mais eficaz defendendo e atacando, ganha o jogo. E quem foi mais eficaz acabou sendo o Fluminense. O Atlético teve desempenho. Eu termino esse comentário inicial dizendo: jogou como nunca fora de casa. Perdeu como sempre. Vamos voltar para o Maracanã. Mário Henrique, o Caixa, contou a história do jogo. Sua análise, Caixa, dessa derrota do Galo para o Fluminense aí hoje. Quando o Atlético perde o gol com o Franco, que dá uma cabeçada sozinho, para fora, ele e o gol, no momento em que o jogo está 0-0, a gente já sabe que isso vai custar caro no final da partida. Porque um jogo desse é decidido nos detalhes. E aí no 0-0 o Atlético perde o gol. E depois no 0-0, um erro do Ivan Roman, ele nem sobe para disputar a cabeçada com o atacante Castillo do Fluminense. Ele vem marcando por baixo, tentando se agarrar no jogador. Foi muito bem no último jogo contra o São Paulo, o Ivan Roman, mas é jovem, vai oscilar entre bons e maus momentos, né? Ainda mais numa posição tão difícil que é de ser zagueiro. O Atlético toma o gol ali, no detalhe, depois no primeiro tempo continua jogando bem, tem chances de gol no primeiro tempo, volta o segundo tempo, pior do que tinha encerrado o primeiro com poucas chances, 30, 35 minutos, a gente falava, o Atlético não chegou nenhuma vez. Mexidas no time, o Atlético reaparece da grande área, ora com o Coelho, ora com o Cassierra que faz um chute. Tem uma grande defesa do Fábio no finalzinho, no chute do Renier. O Cassierra chuta também, o zagueiro tira quase que em cima da linha. E o Atlético, apesar de ter feito uma boa partida, é nítida a evolução do Atlético. O time está melhorando, sim, com o Domingues. Mas, mais uma vez, erra gols, perde as suas oportunidades e acaba sendo derrotado. Ainda um ajuste ou outro em alguns jogadores, em vários jogadores. Aquele um pouquinho mais está precisando no Atlético, mas principalmente acertar a pontaria. Mas, como conjunto, o time tem evoluído. Mas o Fluminense não fez nada de extraordinário nos 90 minutos jogou muito mais que o Atlético. Não, foi um jogo até equilibrado, mas fez o gol no erro do Atlético e o Franco devolveu o erro para o outro lado e o Atlético perde o jogo. Wellington Campos, como é que fica a situação do Fluminense? Já te adianto aqui, viu, ídolo, que com essa vitória o Fluminense avança na tabela, terceiro colocado com 16 pontos. O Fluminense avança na tabela, meu ídolo. E o que eu posso te dizer é que os dois próximos jogos serão um em casa, dia 1º de abril, quarta-feira, depois das datas da FIFA, o Fluminense recebe a Chapecoense aqui no Maracanã. E depois sai para jogar com Curitiba no Couto Pereira. Dá uma acalmada aí, porque depois daquela derrota para o Vasco da Gama, a coisa não ficou muito boa, mas agora essa vitória é importante. Nelson Rodrigues, um dos maiores tricolores do mundo, dizia, toda vitória é santa, verdade. Pedro. Troca a chavinha, né, Wellington? Partiu data FIFA. Continue mandando sua mensagem de áudio. Estão chegando aqui no WhatsApp da Itatiaia as suas mensagens, a gente quer ouvir o que você achou dessa partida, o que você achou das decisões do Eduardo Domingues, das substituições feitas pelo Barba ao longo desse segundo tempo, da derrota do Galo por 1-0 para o Fluminense. Vamos registrar as primeiras participações aqui no Itatiaia Esporte através do YouTube. Deixa aí o seu like. Mais de 10 mil pessoas acompanhando com a gente só no Itatiaia Esporte esse pós-jogo. Deixa eu mandar aqui
Um abraço para o Rosinei Ferreira, dizendo que todo ano o Galo é assim, lutar para não cair. E não gostou da substituição do Vitor Hugo, de ter tirado o Vitor Hugo, o Pedro Henrique Teixeira, participando também com a gente aqui através do YouTube. Abraço também para o Oscar e o Celso de Freitas, que estão com a gente aqui no pós-jogo Itatiaia 7K. Ô, Edu Panzi, dado momento desse segundo tempo, já mais pro fim do jogo, você citava os erros do Atlético com a bola no pé. O Atlético erra muito com a bola no pé. Por que isso tem acontecido na sua avaliação? Como que isso tem afetado o jogo do Galo, Edu? Eu acho que tem muito de ansiedade, né? É nítido a melhor evolução do Atlético sob o comando do Barba, mas ele já falou isso em algumas coletivas, né? Às vezes uma pressa por conta da pressão, da ansiedade em terminar a jogada, sendo que não precisa. E o Atlético acaba matando alguns contra-ataques, alguns bons ataques, por conta dessa ansiedade. Agora, Pedro, o Atlético começa o jogo com a escalação com Igor Gomes e Bernard, e que antes da partida eu falei que não seria a minha escalação, até entendo como um controle de carga com outros atletas. Se o Coelho terminou o jogo, o próprio Renier, ele fez as alterações, o Minda entrou muito bem, Cassierra quase marcou gol. Mas a derrota do Atlético não tem em nada a ver com a escalação ou com o Igor Gomes e Bernard desde o início. Pelo contrário, o primeiro tempo do Atlético não foi ruim. Com Bernard e Igor Gomes em campo, o Atlético criou o suficiente para ter empatado ou vencido o Fluminense no primeiro tempo. As melhores chances foram do Atlético, inclusive antes do gol do Fluminense. Aliás, o Fluminense teve uma grande chance. As outras com chutes de fora da área. O Atlético perdeu o gol com o Hulk, com o Preciado, um gol incrível com o Alan Franco. Teve a chance do Vitor Hugo, que o Fábio fez uma boa defesa. Isso com o Igor Gomes e Bernard, o time se defendendo bem. Falhou no gol. E quem falhou não foi Igor Gomes e nem Bernard. A falha começa com o Lodge na esquerda e termina com o Roman dentro da área. E seriam as escolhas da maioria. Aliás, inclusive a minha. Falei durante a semana. O Lodge é obviamente no meu time e eu continuaria com o Roman com mais um zagueiro. Como ele fez com o Juan. E no segundo tempo ele faz as alterações. Aí ele tira o Igor Gomes, o próprio Bernard. O time na reta final produz, cara. Produz o suficiente para empatar ou virar o jogo. Mas não conseguiu. O Freitas ou o Gemes, um dos dois, me tirou uma bola em cima da linha. Acho que foi o Gemes, né? E o Rainier perde um gol feito. No último lance do jogo, claro que tem o mérito do Fábio, mas perde um gol feito. O que o Barba fez que eu não faria, além dessa escalação inicial que eu acho que em nada influenciou, não teve nenhum problema negativo o Igor Gomes e o Bernard, vou deixar isso claro, eu teria tirado o Hulk no segundo tempo para entrar com o Renier nesse time. Mas ele deixou o Hulk ok, e o time produziu o suficiente para empatar ou virar. Então, cara, você não fazer as mesmas escolhas do treinador, e aqui eu não falei que eu teria feito escolhas diferentes, não quer dizer que ele tenha errado. O Atlético não ganhou do Fluminense hoje no Maracanã, ou o Atlético perdeu o jogo, poderia ter empatado também, por culpa única e exclusiva dos jogadores em campo. Por responsabilidade do Lodge e do Roman no gol do Fluminense, e por responsabilidade do Franco, do Hulk, do Preciado, do Reinier, dos gols que eles perderam. Eu não vou nem responsabilizar o Cassierra porque ele finalizou a bola e entrar. Aí é mérito, é competência do zagueiro do Fluminense que estava bem colocado. O que pode fazer o treinador se ele monta um time que cria pro Franco cabecear dentro da área sem goleiro, cabecear para fora, pro Hulk pegar uma bola, pega na entrada da área, só que cai na direita dele, ele dá um chute cruzado, a bola nem no gol vai, no rebote o Preciado joga na lua. O que culpa tem o treinador se no segundo tempo o zagueiro do Fluminense tirou uma bola em cima da linha e o Renier me pede um gol dentro da pequena área? O time produziu. O Atlético faz força para produzir? Faz. Mas está numa evolução, está numa remontada. O Atlético faz força para defender? Muito menos do que fazia. Quantas chances reais o Fluminense teve no jogo de hoje? Quantas? Uma, numa falha do zagueiro do Atlético e do lateral esquerdo. Então, preenche hispano. E aí você pega outros jogos do Atlético. Quantas oportunidades o Atlético deu a adversários? Inclusive com o Barba, contra o Inter aqui na Arena MRV. Então dá para ver evolução no sistema defensivo, em termos de organização. Dá para ver evolução no sistema ofensivo, na parte de criação, criou. Mas a incompetência é gritante em campo, cara. Hoje o Atlético perdeu, não empatou ou não venceu por responsabilidade, para mim, única e exclusiva de quem calça chuteira, meião, calção e camisa do Atlético. Incompetentes na hora de finalizar e dois incompetentes na hora de defender, porque o Fluminense teve uma chance e aproveitou muito bem. Competência do Castilho, evidente. Vimos 14-14 nas finalizações, mas dá para identificar, né, que o Fluminense foi bem mais efetivo na hora de encontrar essas chances no primeiro do que no segundo tempo. Em relação às substituições feitas pelo técnico Eduardo Domingues, vamos listá-las aqui por ordem que elas aconteceram. Olha só, o Atlético começa a mexer no time aos 15 minutos, ou cerca disso, né? Na etapa final, ele tira o Ivan Roman, coloca o Coelho, tira um dos três zagueiros, né? Tira o Igor Gomes, coloca o Cassierra, do Ivan Roman e Igor Gomes. Naquela altura ali, ele começava a mexer na estrutura tática do time
e tira um jogador, o Igor Gomes, que não vinha bem, né? Eu já teria tirado um zagueiro no intervalo, né? Falei isso na transmissão da Itatiaia, o Roman, que estava amarelado, mas ele volta. O comportamento do Atlético não foi ruim, Pedro, no primeiro tempo. Então ele volta, ele dá mais uma oportunidade para a turma, pelo menos 10, 15 minutos. Não dá certo, o jogo estava ficando confortável para o Fluminense. Aí ele faz as alterações. O Atlético que no segundo tempo, acho que o primeiro tempo do Galo foi até melhor do que o segundo, e o primeiro tempo teve Igor Gomes e Bernard, tá, gente? O Atlético só foi produzir no segundo tempo na reta final. Tanto que o Zubel Dias só faz as alterações no final, né? O Fluminense já estava pregado. Isso, ele já faz 4 alterações de uma vez porque o Fluminense estava sofrendo. O Atlético estava chegando, criando boas oportunidades. O Barba tornou o time mais ofensivo, mas ainda assim o Galo estava tendo dificuldade, mas conseguiu criar, cara. Pelo menos duas no segundo tempo, claríssimas para empatar e quem sabe até virar. As melhores chances do primeiro tempo foram do Atlético e do segundo tempo do Atlético. Você pega os sites de estatísticas, que você citou aí 14 finalizações para cada lado, mas as grandes chances, 4-1 pro Atlético. As grandes chances do jogo, o Atlético foram 4 e uma do Fluminense. Tem ali os gols esperados, né? É uma métrica que é feita de XG, gols esperados. As chances que você cria e que eram para ter sido gol. O Atlético foi 1,70, o Fluminense foi 0,7. O Atlético foi melhor que o Fluminense, gente.